Posso juntar documento em grau recursal? Vamos hoje analisar na lição prática jurídica de número 43 esse tema, a juntada aos autos da prova documental. É possível juntar um documento só em segundo grau, em grau recursal? Seja bem-vindo a mais uma lição prática jurídica de número 43, de um total de 365. Neste canal, diariamente, eu posto um conteúdo voltado a práticas jurídicas que vão levar à obtenção de sucesso no processo de conhecimento, vencer o processo de conhecimento, e também trago muitas orientações, dicas, áudios relacionados à defesa técnica do executado em juízo. Hoje vamos falar do processo de conhecimento, vamos falar da juntada aos autos de um documento. Raramente, uma ação ela vai tramitar sem que seja instruída com documentos. O documento talvez seja o meio de prova mais utilizado na prática jurídica. E o Código de Processo Civil, ele traz especificamente, no artigo 434, que cabe ao autor juntar os documentos que dispõe com a petição inicial. E o réu, a juntada de documentos para o réu, se dá com a contestação. A contestação é o ato de defesa do réu, por excelência no processo de conhecimento, e nessa oportunidade o réu deve também, ao apresentar a sua contestação, instruir essa peça com todos os documentos relacionados, ao processo, ao caso em julgamento. Bom, é possível também que um documento seja juntado ao longo do processo, fora da inicial pelo autor e fora da contestação pelo réu, quando esse documento tem a característica de ser um documento novo. E documento novo não é só aquele documento que foi constituído, que foi formado, que passou a existir depois da inicial ou da contestação. O próprio Código de Processo Civil, no artigo seguinte, o artigo 435, ele traz 4 espécies de documentos novos, 4 modalidades, vamos assim dizer, de documentos novos. E nessas 4 espécies, modalidades, esse documento, por ser considerado novo, pode ser juntado em qualquer momento do processo, inclusive em grau recursal. Mas vamos lá, quais são as 4 espécies de documentos novos? A primeira é aquele documento que foi destinado a fazer prova de um fato que ocorreu depois da petição inicial ou depois da contestação. O fato, ele está ligado à causa de pedir dessa demanda, e para comprovar esse fato que aconteceu depois da inicial ou depois da contestação, é realizado um documento, é juntado aos autos um documento. Nessas circunstâncias, esse documento é considerado novo. Então, imagine uma situação, imagine uma ação de obrigação de não fazer, em que o autor ajuiza contra o vizinho réu em razão de condutas antissociais do vizinho réu. Essa ação foi ajuizada e o autor instruiu a petição inicial com os documentos pertinentes. O juiz, inclusive, ao receber a petição inicial, por exemplo, concedeu uma tutela provisória, uma liminar, proibindo o vizinho de fazer festas na sua residência aos finais de semana. E justamente depois da distribuição da petição inicial e da concessão da liminar, esse réu, no final de semana seguinte, faz novamente uma festa contrariando, violando a determinação do juiz concedida na liminar. Veja, um fato novo que agora vai ser comprovado por um documento novo. Esse documento novo, ele pode ser juntado no processo depois da inicial e depois da contestação, porque o fato que ele vai demonstrar, a festa ocorrida no final de semana, aconteceu depois da inicial ou depois da contestação. A segunda forma que o Código prevê de documento novo é um documento que vai ser juntado no processo para se contrapor a um documento que foi apresentado pelo adversário.
Imagine que o autor apresentou um documento na inicial. O réu agora tem que se opor, impugnar esse documento na contestação. E para isso, o réu junta um documento na contestação. Agora, o autor, para se contrapor ao documento juntado pelo réu, o autor pode apresentar um novo documento em processo. Esse novo documento pode ser juntado em qualquer momento, porque está lá na segunda hipótese prevista no artigo 435. A terceira hipótese é aquela em que o documento que vai ser juntado depois da inicial ou da contestação, esse documento foi formado depois da petição inicial ou da peça de defesa contestação. Esse documento não existia antes e ele passou a existir. Ele foi formado, ele foi realizado, ele foi constituído depois da petição inicial ou da contestação. Se ele não existia antes, não tinha como ele ser juntado com a inicial ou com a contestação. Como agora ele foi formado após a inicial e contestação, ele é considerado pelo CPC no 435 um documento novo, e documento novo pode ser juntado no processo em qualquer momento. Por fim, a quarta situação prevista no CPC. O CPC considera um documento novo aquele que já existia ao tempo da petição inicial ou da contestação. No entanto, esse documento que já existia, ele não era conhecido, acessível ou disponível para a parte autora ou para o réu. Nessas circunstâncias, esse documento é considerado novo e pode ser juntado em qualquer momento do processo. Ou seja, o artigo 435 permite que um documento antigo seja juntado no processo em qualquer momento, inclusive em segundo grau, quando ele tem essas características. O documento não era conhecido pelo autor, não era acessível ou disponível, tanto para o autor quanto para o réu, a depender da parte que vai juntar o documento novo no processo, inclusive em segundo grau. Claro que nessas circunstâncias, quando o autor ou o réu vai fazer o pedido para o juiz para a juntada desse documento novo, um documento que já existia, mas não era conhecido, acessível ou disponível, o autor e o réu deverão fundamentar as suas pretensões baseadas no artigo 369 do Código de Processo Civil, que confere às partes o direito fundamental de produzir a prova. Mais que isso, tem que ser fundamentado também no 435, sobre a justificativa de que a parte que quer juntar o documento não conhecia, não tinha acesso ou disponibilidade a esse documento. Por que isso? Porque aqui tem que ficar evidenciado, né, que a parte não está agindo com má fé. A parte não está segurando um documento para só utilizar desse documento num momento que seja mais conveniente durante o processo. O STJ rejeita a chamada guarda de trunfo, que é exatamente essa conduta da parte de dolosamente segurar o documento, não juntar o documento no momento adequado para surpreender o adversário numa determinada fase do processo já adiantada, né? Isso configura a violação da boa-fé objetiva, isso viola a ética processual, e isso tem que ser impugnado pelo adversário e a causa para que o documento não seja juntado no processo. Então, toda vez que vai se fazer um pedido de juntada aos autos de um documento no processo, tem que ter esse cuidado de encaixar a juntada desse documento novo numa dessas situações que o Código autoriza nos termos do artigo 435 do CPC. Professor, e se o meu documento é um documento eletrônico? Como que eu junto um documento eletrônico, né? Bom, no processo digital, você vai ter que analisar qual é o sistema utilizado pelo tribunal, se é o PJE, se é o EPROC, se é o SAGE. Cada sistema lá disponibiliza do mecanismo de juntada aos autos desse documento eletrônico. Na maioria das vezes é muito interessante também entregar no cartório, na serventia, na secretaria, onde tramita o processo, o dispositivo de armazenamento desse documento eletrônico, o pendrive, ou até mesmo encaminhar por e-mail, né, esse documento eletrônico, para que tenha também uma segurança ali, e o próprio chefe do cartório, escrivão, faça a inserção desse documento no processo digital, no processo eletrônico. Então tem que ter essa cautela aí na prática
jurídica, ok? Com relação ao expediente, né, de juntada de documentos através de QR Code, através de links, isso nós vamos analisar em uma outra oportunidade. Valeu, pessoal, fiquem com Deus, até a próxima.